Bom dia, pessoal. Louvado seja Deus. Bom dia abençoado nessa quarta-feira, né? 29 de maio de 2024. Para você para meditar aqui na palavra de Deus, Lucas capítulo 22, versos 31, 32 e 33. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando regressares, então, quando tu se converteres, fortalece os teus irmãos. Mas ele disse-lhe: Senhor, estou pronto para ir contigo, né? Inclusive a prisão e a morte. E ele disse: Eu te digo, Pedro, que hoje o galo por 3 vezes, né? Que hoje quando o galo cantar, antes que tu tenhas negado por 3 vezes que me conhecesses. E disse-lhe: Quando vos enviei sem bolsa, sem alforje e sem sandália, faltou-vos algo? Aí responderam: Nada. E disse-lhe ainda: Mas agora quem tiver bolsa, torne-se, né? Torne-a. E do mesmo modo o alfoge a quem não tiver uma espada, que venda um manto e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Foi considerado um transgressor, de fato que me diz respeito chega até o fim. E eles disseram: Senhor, aqui há 2 espadas. E ele disse: É o bastante, né? Eu vou continuando aqui, que aqui tem um texto aqui interessante que diz assim: E ele saiu e dirigiu-se, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram-no. Tendo chegado ao lugar, disse-lhe: Orai, para não entrardes em tentação. E afastou-se deles à distância, como de um tiro de pedra, e de joelhos orava: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. No entanto, que seja feita não a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo vindo do céu, que o reconfortava. Angustiado, orava com maior intensidade, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam no chão. Tendo se levantado após a oração, foi até os discípulos e os encontrou adormecido por causa da tristeza, e disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Meu Deus, isso é muito forte, né, irmãos? E olha que Jesus ali, ele estava falando ali para os discípulos, para homens que andavam com ele e que viram os seus milagres, viram ali o seu agir, viram ali todo o mover, né? Mas ele disse: orai, orai, para que não caia em tentação. Olha como a oração, ela é muito importante nas nossas vidas. A oração é um alicerce do cristão, né? Quando a tentação vem, se ajoelhamos, falamos com o nosso Consolador, o nosso Redentor, e ele vai nos livrar, né, das tempestades. Porque no versículo 31 aqui ele disse: Pedro, quando tu se converteres, tu vai lá e fortalece dos teus irmãos, ou encorajas os teus irmãos. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro ainda não estava ainda no prumo reto. Pedro ainda não estava ainda refinado para exercer a boa obra.
para praticar a boa obra. Ainda tinha algo em Pedro que tinha que ser mudado. Quando Jesus diz: Pedro, quando tu se converteres, eis que Satanás vai peneirar contigo, mas eu vou orar por ti, para que tu não caia em tentação. Mas quando tu se converter, Pedro, vai lá, fortalece os teus irmãos. Então, em Pedro tinha algo que tinha que ser trabalhado ainda. Algo que estava em Pedro que tinha que ser arrancado. E o que era, irmão Pedro? O orgulho, a arrogância, a autoconfiança. Por quê, irmão Pedro? Porque Pedro, ele disse assim, olha, não, eu estou pronto para ir para a guerra e até para a prisão. Mas Jesus disse, não, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E não deu outra, irmão. Se Pedro tivesse dito assim, amém, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou me fortalecer, eu vou buscar mais o Senhor, vou me esvaziar do meu eu para mim depois ir fortalecer meus irmãos. Mas não, Pedro está preparado. Quando Jesus foi preso, né? Aqui no versículo 47, ainda estava falando quando chegou uma multidão na frente, estava chamando Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. E Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, entrega-me o filho do homem, Judas, né? E tendo percebido o que acontecia, os que estavam com ele disseram, Senhor, e se atacarmos a espada? E um deles atacou um servo, um sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Jesus, porém, replicou, basta com isso. E tendo tocado a orelha, o curou. Então Jesus disse aos sumos sacerdotes, né? E cortou-lhe a orelha de Jesus, porém replicou, basta com isso. E tendo tocado a orelha, o curou. Então Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que tinham vindo, né, a prendê-lo, como contra um bandido saíste com espadas e porretes. Todos os dias eu estava no templo convosco, e não levantaste as mãos sobre mim, mas esta é a vossa hora e as autoridades das trevas. Aí, bom, até aqui tudo bem. Mas aí depois entra Pedro de novo, né? No versículo 54, e o texto diz assim, depois de prendê-lo, levaram-no, introduziram-no na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Aí, Pedro seguia de longe. E quantas pessoas hoje, irmãos, não estão seguindo Deus, Jesus, de longe? De longe, se escondendo. Só é crente na igreja. E fora é só a misericórdia. Tem até vergonha de dizer que é cristão. Nega o testemunho de Cristo, daquele que morreu lá na cruz do Calvário. Ele nega até, aleluia, o seu ministério. Você sabe por que nega? Porque Pedro, depois disso aqui, ele entrou no meio de uma fogueira. Ó. Aqui, ó.
E tendo acendido uma fogueira no meio do pátio, eles sentaram-se junto e Pedro sentou-se entre eles. Quando uma criada viu sentando perto do fogo, encarou e disse: também é este estava com ele. Mas ele negou: não a conheço, mulher. Olha aí. Mentindo, não. Mentindo para se defender. Quantos hoje não vivem assim? Disse que nunca tinha visto Jesus e andando com Jesus. Meu Deus. Isso é um ensinamento, irmão, para nós. Como é que eu nego? Quando eu estou me escondendo. Sabe? Quando eu tenho vergonha de dizer que sou um servo de Deus, um protestante, que sou um pregador da palavra, que eu renuncio o pecado e que eu não concordo com coisa errada. Mas parece que tem uns que quer estar bem com todo mundo, quer estar bem do lado de lá, do lado de cá e vice-versa. Não mexendo com ele, tá tudo bem. Mas olha aí que coisa horrível, ó. Pedro seguia ele de longe. Quantas pessoas hoje não estão fazendo isso? Mas como é que segue ele de longe? Jesus me dá sabedoria para me dizer aqui para esse povo aqui nessa live. Seguir Deus de longe, irmão. Essa palavra também é para mim. É quando eu não oro da maneira que eu tenho que orar. É quando eu não medito na palavra da maneira que eu tenho que meditar. É quando eu não dou testemunho da maneira que deveria dar. É como quando eu não dou exemplo de servo de Deus como deveria dar. Isso eu estou me distanciando, estou seguindo ele de longe. Isso aí eu estou honrando ele só de lábio, que nem os fariseus. Honrando, dando glória, louvando, pregando, falando línguas estranhas, só de lábio. Mas por dentro a mentira, a ira, a orgulho, a vergonha. E Pedro ainda foi mais além ainda, para depois o galo cantar. Olha aí. Mas ele negou e não conheço, mulher. Pouco depois, outro veio e disse: tu também é um deles. Mas Pedro replicou: homem, não sou. Tendo passado cerca de 1 hora ou outra, insistia: com certeza também este estava com ele, pois também ele é galileu. Mas Pedro disse: homem, não sei do que falas. Imediatamente, enquanto ainda falava, o galo cantou. Deus é Deus, irmão. Se o galo não canta, Deus usou até um galo. Eita Deus. Pedro até hoje ainda estava dessa maneira aí, para mostrar que ele é Deus. Então Pedro negou até a sua nacionalidade, irmão. Pedro negou até da onde ele nasceu, com medo da morte. Olha o que é que o medo faz. Olha o que é que a covardia faz. É um covarde, né? Quando a pessoa se acovarda, ele nega até o ministério dele. Mas com tudo isso, Pedro seguiu indo em trancos e barrancos, mas foi até lá. E a Bíblia diz que Pedro se arrependeu, irmão, amargamente. Então o segredo é se arrepender, irmão. Mas se arrepender de coração mesmo, que nem Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu verdadeiramente, é tanto que lá na frente ele disse assim: Senhor, só tu tem a palavra de vida. Só o Senhor quem tem a palavra de vida. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, com a autoconfiança. Achar que já está salvo. Achar que pode ir para uma batalha, entrar numa guerra
entrar numa batalha espiritual e às vezes não está preparado. E às vezes não está preparado. Né? Tenha cuidado, meu amigo. Tenha cuidado. Viu? Tenha muito cuidado com isso. Tenha mesmo. Viu? A autoconfiança é perigoso, irmão. A autoconfiança é perigoso. Sabe? A autoconfiança, a autoconfiança, ela tem envergonhado muita gente, né? A autoconfiança é algo que muitas das vezes a pessoa quebra a própria cara, sabe? O Senhor permite que aconteça algo contigo para saber que Ele é Deus e que a confiança é nele, né? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? E Pedro se humilhou e se arrependeu, né? E o texto diz assim: mas Pedro, ele negou, não conhece a mulher, e depois o homem, não solteiro, né, há cerca de 1 hora, né? Insistia com certeza também, e este estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro diz: homem, não sei do que fala. Imediatamente, enquanto ainda falava, um galo cantou, e tendo-se voltado, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lhe lembrou da palavra que o Senhor lhe dissera: e hoje, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E tendo ido para fora, chorou amargamente. E os homens que mantinham preso Jesus, né, caçoavam dele, ou zombavam dele, espancando, e depois de cobrir os olhos, perguntou-lhe: profetiza, quem te bateu? E blasfemando diziam muitas outras coisas com ele, né? Aí Jesus foi para o Sinédrio, né? Aí passou pela mão de Pilatos, passou pela mão de Herodes, né? Aí depois veio a ordenação de Jesus. Mas o que eu quero frisar aqui, né, irmãos, é que quando, irmão, a gente receber uma correção, a gente seja humilde. A gente, se é de Deus, a gente receba. E vamos tentar melhorar, porque Pedro, Jesus aqui falando com ele, Pedro foi orgulhoso, disse que estava preparado. Às vezes a gente diz que está preparado e nós não estamos, irmão, sabe? Certo? Porque a fidelidade de Pedro, irmão, seria ameaçada pelo mesmo adversário. Quem? O acusador, o inimigo das nossas almas, né? Que destruiu Judas Iscariote. E será perigoso para um grupo, irmão, todo. Apesar de Jesus assegurar, né, a eficácia de sua oração, Pedro experimentaria o fracasso temporário com efeito contrariado, né? E o critério do autêntico, né, discipulado. Pedro salvaria a sua vida negando Jesus, será? Ele pensou em si. Ele pensou nele. Será que com mentira ele ainda não entendia que a salvação, né, que o viver é viver para Cristo e viver na eternidade? E aqui é só uma passagem, mas ele não pensou assim. Ele achando que mentindo ia viver mais, né,
ia viver sossegado, não ia ser perseguido, não ia ser preso, ninguém ia apontar, ninguém ia criticar. Ele chegou ao ponto de mentir, chegou ao ponto de negar, né? Olha o que é que o medo faz, né? Olha o que é que o medo faz, irmão. Quando o fracasso vem, né? E o fracasso foi temporário, né? Louvado seja Deus. Então, a citação, né? A ênfase do destino pessoal, né? Associa-se, né? Jesus como Senhor sofredor, né? Que veio para tirar o pecado do mundo, né? Jesus não poderia esperar menos do que ele encontrar. Por isso, ele deve estar preparado para enfrentar, né, as hostilidades da vida. Pedro poderia estar preparado, porque Jesus não poderia esperar. Tinha que cumprir a sua missão. Mas Pedro não esperou em Cristo. Foi querer fazer da vontade dele. Andar com o próprio nariz. E ali Pedro foi exortado. Pedro sentiu na alma, caiu em si e chorou amargamente. Quando Jesus olhou para ele, o Cordeiro de Deus olhou para Pedro, não olhou com ira, não olhou com ódio, não xingou Pedro, não criticou Pedro, não acusou Pedro, não apontou Pedro, mas somente olhou. Basta um olhar, irmão. Porque Jesus, ele é a luz, ele é a própria verdade. E Pedro estava na mentira e na escuridão. E quando a verdade e a luz clareou sobre Pedro, Pedro chorou amargamente e se arrependeu. Se hoje a gente chegar para uma pessoa hoje e falar: o homem vai se converter primeiro, meu amigo, amado irmão, vai se converter primeiro, amado irmão, para depois você entrar nos lares e orar nas casas, e orar nos enfermos, e pregar a palavra de Deus, cuidar do rebanho da casa de Deus. Irmão, se você for dizer isso aí, o cara vai dizer que você é um rebelde, que você é um santarrão, que eu só quero ser direito, que eu quero ser correto. E o próprio Jesus foi quem falou, não foi ninguém não. O autor e consumador da nossa fé. Aquele que veio para dar vida, vida e abundância àqueles que não tinham vida. Que nem aquela mulher que estava num poço seco. Estava vazia, mulher samaritana. Depois virou uma fonte. Ganhou muitas vidas ali através da sua fé, do seu testemunho. Jesus veio para isso, para jorrar, para dar vida. Vida, 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 vida e abundância. Irmão, não querer se salvar mentindo. Querer se dar de bem mentindo. Se esconder. Não, ninguém se esconde de Deus. Em frente, vá na verdade. É complicado para quem não crê, para quem não quer viver a verdade, mas para quem vive a verdade não é complicado. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O texto diz assim: eu sou o caminho e a verdade. Então, ele é o verdadeiro caminho e a verdade que nós devemos seguir. Todos os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque desses herdarão o reino do céu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque esses estarão no reino de Deus. Bem-aventurados até aqueles que são presos, até aqueles que choram por causa do meu reino, por causa de mim. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de mim, porque deles é o reino de Deus. É que nem Jesus diz: tive fome
não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Você tem feito isso com o seu próximo? Então, guarde isso no seu coração. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, 30, até os 54, 56, lendo devagarinho. Vá meditando e veja aí. Que depois Pedro se arrepende e chora. Tem pessoas que dizem que se arrepende, irmão, e continua mentindo, continua seguindo Deus de longe, continua negando o evangelho, que nem Pedro negou. Pedro negou, irmão, até a sua nacionalidade. Olha, isso aí era um galileu, estava com ele negou. Negou até de onde nasceu, irmão. Se desfez até de onde nasceu, até da sua própria crença. Tem gente que vive infiltrado no meio da sociedade aí dizendo que é cristão e é desse jeito, irmão. Se escondendo com vergonha de dizer que é um servo de Deus. De evangelizar, de pregar a palavra. Quando Deus dá a oportunidade, a gente sente. Claro que eu não vou chegar no trabalho, no local assim, tô metida, blá blá blá, não. Mas se talvez o Senhor Jesus, ele cria uma oportunidade. E quando ele cria essa oportunidade, nós temos que aproveitar essa oportunidade e aplicar a palavra na hora certa, no momento certo, para que vidas naquele local sejam impactadas pelo poder da palavra e venham se reconciliar, aceitar a Cristo e receber o caminho da salvação da sua vida. Aí lá na frente Pedro recebe a chave da igreja. Aí lá em 1 Pedro 1:22, Pedro diz, né? E o que purifica a nossa alma é obedecer, né? Em verdade, né? Obedecer. O que purifica a alma é obedecer, né? Em verdade é a palavra de Deus. É o que purifica o homem, é o que santifica o homem, é obedecer. É o diálogo, irmão. É o diálogo. Quando não tem diálogo, não tem resultado. Só se resolve alguma coisa quando nós conversamos, quando nós dialogamos. Nós aprendemos quando nós vamos dialogar e ouvir. Amém? Que Deus abençoe em Cristo.